palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, nesse primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos nosso Senhor Jesus Cristo, que está no deserto durante 40 dias, enfrentando o tentador. O demônio tentou tirar até nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, do caminho. Imagine o que ele não tenta na nossa vida, nós que somos pó da terra. Então, meus irmãos, Santo Agostinho, grande bispo do norte da África, que morreu no século V, Santo Agostinho, comentando o Salmo 60, faz um estudo dessa passagem que Jesus está sendo tentado, e ele diz o seguinte: é através das tentações que se realiza nosso progresso. E ninguém pode conhecer-se a si mesmo sem ter sido tentado. Então a tentação tem uma utilidade. Deus permite a tentação na nossa vida para tirar um bem maior. Todo mal que Deus permite que aconteça é porque Ele quer tirar um bem maior desse mal. A tentação é um mal, porque é um risco que a alma corre de se afastar de Deus, mas ela traz um bem maior, que é o autoconhecimento. Nós, quando somos tentados, nos conhecemos mais profundamente. Conhecemos a nossa fraqueza, a nossa miséria. Conhecemos que nós nada podemos sem Deus. Conhecemos a verdade dura que diz o seguinte: diante do tentador nós somos fracos e nós caímos sem a graça de Deus. Então é necessário conhecer-se a si mesmo. Quaresma é um tempo, portanto, de autoconhecimento. Eu olhar para mim mesmo, como as lojas costumam fazer no fim do ano, fechado para o balanço. Quaresma é um momento de nós fecharmos para balanço da nossa vida espiritual. Por outro lado, na oração coleta, a oração do início da missa, o padre rezou assim: que ao longo da Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Então, conhecer a mim mesmo, passando pela tentação, e conhecer Jesus Cristo, que é a resposta de Deus, a chave de Deus para eu resolver o problema que sou eu. Santo Agostinho também disse no seu grande livro As Confissões, ele diz: eu me tornei um problema para mim mesmo. Quando nós nos conhecemos, é isso que Santo Agostinho faz nesse livro, As Confissões, nós descobrimos que nós somos um problema para nós mesmos.
Então, Jesus é a solução desse problema. Conhecer a nós mesmos e conhecer Jesus que nos liberta. Porque se for só conhecer-me a mim mesmo, é mera terapia. Terapia é metade do caminho, mas não resolve o problema. Conhecer a mim mesmo, mas conhecer Jesus, aí sim, solução do problema. Uma vida santa, como nós pedimos. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos no livro do Gênesis a história da Arca de Noé, logo após o dilúvio universal, depois que as águas baixaram, toda a humanidade pecadora havia morrido no dilúvio, e só a família de Noé, que estava na arca, sobreviveu, juntamente com os casais de animais, para repovoar a terra. Esse texto não deve ser levado ao pé da letra, tá? Porque nós sabemos que até o capítulo 12, até o final do capítulo 11 de Gênesis, o gênero literário é um poema, não é uma história registrada como num jornal. O que quer dizer essa passagem do dilúvio universal? São Pedro nos diz, na segunda leitura hoje, sua primeira carta, São Pedro diz, a Arca de Noé corresponde ao batismo. Era uma profecia que Deus estava dando lá nos inícios da humanidade, do que Ele queria fazer com a humanidade. Ele queria recriar a humanidade pecadora. Então, a água do dilúvio representa a água do batismo. No batismo, o velho homem é afogado, morre o velho homem e nasce o novo homem, a nova humanidade, pelo poder da graça de Deus em Jesus Cristo. E aí o texto do Gênesis fala de uma aliança. Deus faz aliança com a humanidade. Ele diz, eu vou colocar o arco-íris nas nuvens. Toda vez que vocês virem o arco-íris, vocês se lembram dessa aliança que eu estou fazendo com vocês. Aliança é um contrato. Duas partes entram num acordo e fazem promessas de serem fiéis uma à outra, como num casamento. Então Deus faz uma promessa. Da minha parte, eu não voltarei a destruir a humanidade. Eu prometo. E qual é a parte da humanidade? Nós prometemos o quê? Nós prometemos ser fiéis a Deus. Aliança, meus irmãos, é o que acontece exatamente no batismo. No momento em que vamos nos aproximando da água batismal, nós renunciamos a Satanás e a todas as suas obras, dizemos a Deus que nós cremos nele, e nós prometemos que vamos viver uma vida conforme a palavra de Deus. Então no batismo nós fizemos uma aliança com Deus. E não só no batismo, todos os outros sacramentos. Por exemplo, a crisma. Na crisma nós renovamos as promessas do batismo. Prometemos viver uma vida de adultos na fé, de maturidade na fé. Depois quem vai se casar no matrimônio faz uma promessa solene diante do altar. Promete que vai viver a fidelidade, que vai constituir uma família conforme os planos de Deus. É uma aliança. As pessoas não levam tão a sério porque pensam que no matrimônio estão prometendo apenas umas às outras. Mas não, é uma promessa feita a Deus. E promessa feita a Deus não se quebra. Também na ordenação sacerdotal, diaconal, nós fazemos promessas solenes diante do altar do Senhor. Aliança. Sacramentos são alianças que Deus faz conosco, porque Ele quer nos salvar. Também no sacramento da penitência, que nós chamamos de confissão. Eu, na minha catequese, aprendi o ato de contrição, que eu repito cada vez que eu me confesso. Senhor Jesus Cristo, vós que sois tão bom e amável, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. É uma promessa que nós fazemos cada vez que vamos ao confessionário. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá a chance de voltar quantas vezes for preciso. Quantas vezes nós quebrarmos a aliança, Ele nos aceita de volta, porque Ele prometeu lá atrás, eu não vou destruir vocês se vocês quebrarem a minha aliança. Mas eu convido vocês a refazerem a aliança. Se for preciso, cada dia, refazer a aliança, recomeçar. Nós ouvimos no Evangelho, irmãos, o Senhor Jesus, logo após sair do batismo, foi levado ao deserto. Pelo mesmo Espírito Santo que se manifestou no batismo, Jesus foi conduzido ao deserto e lá ficou 40 dias de jejum.
Jesus nos ensina o caminho da penitência, daí que vem a quaresma, 40 dias de penitência. E existe um sacramento da igreja que se chama penitência, que é, como eu disse, a confissão. Portanto, nós católicos temos essa graça, nós não precisamos ficar 40 dias sem comer nada. Basta 3 minutos de joelho diante do confessionário, no confessionário, e eu posso fazer a penitência da minha quaresma. Porque o que está em jogo na penitência é o verdadeiro arrependimento, o propósito de não pecar mais. Então, em 3 minutinhos, não precisa mais do que isso, nós recebemos de Deus mais uma vez a renovação da nossa aliança batismal, que quebramos quando optamos pelo pecado. E se eu estiver realmente arrependido, disposto a me consertar, a voltar para Deus, eu ali naquele sacramento da penitência, eu volto para o Senhor e eu saio dali, eu saio do confessionário do mesmo jeito como eu saí da pia batismal, com uma vida santa, reconciliada com Deus. A graça de Deus é colocada de novo na minha alma. Eu que, quando decidi pecar, expulsei a graça de Deus, que é a amizade com Deus, que é a comunhão com Deus. Quando eu vou ao confessionário, verdadeiramente arrependido, eu recebo de volta essa graça, porque Deus me ama. Meus irmãos, Jesus então saiu do batismo, foi para a penitência, foi para o deserto, passar pelo jejum, que representa a confissão na nossa vida, e depois ele foi para a Galileia anunciar: o reino de Deus está próximo. Galileia é o lugar onde Jesus vivia o seu dia a dia, sua rotina. Também nós fazemos esse percurso: Rio Jordão, deserto da tentação e Galileia. Nós precisamos fazer esse percurso para sermos vitoriosos sobre o tentador. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos nessa quaresma procurar fazer esse grande fechamento para balanço, essa grande avaliação da nossa vida. E por pior que sejam os pecados que nós descobrirmos no nosso autoconhecimento, sejamos humildes e sinceros para confessar isso a Deus. E Deus, com seu poder e misericórdia, virá apagar esses pecados e nos dá, pela sua graça, a virtude de uma vida renovada. Façamos uma boa confissão, façamos um bom exame de consciência para depois procurar o sacerdote no sacramento da penitência, porque não se iluda, não existe confissão comunitária. Não existe isso de confissão comunitária. Isso é uma enganação. Desculpa a expressão. Isso é uma enganação. Depois de uma absolvição geral, a próxima tem que ser individual. E tem gente que está há 15, 20 anos só indo à confissão comunitária. Sinto muito dizer, não está recebendo o sacramento da penitência. Porque a doutrina da igreja é clara, está lá no catecismo, está lá no Código de Direito Canônico. O modo de se confessar é individualmente chegar diante de Cristo, não é diante do padre. Tem gente que não entendeu isso, fala assim: eu não preciso confessar ao padre porque eu confesso a Cristo. Não, meu irmão, ninguém confessa ao padre. Alguém é trouxa de pensar que o padre tem algum poder de perdoar pecados? Quem tem poder de perdoar pecados é Cristo. Só que o padre, aquela estola que ele está usando na confissão, representa isso. O padre empresta o seu corpo, as suas mãos, a sua voz, para a pessoa de Cristo acolher a sua confissão e libertar você do seu pecado, em virtude do sangue que ele derramou. O padre não derramou sangue por você, mas Cristo derramou. E o padre é um instrumento, um mero instrumento na mão de Cristo. Que Cristo então use e abuse do padre no confessionário para salvar as almas, para reconciliar o povo com Deus. É isso que nosso Senhor quer na quaresma, irmãos e irmãs. Voltemos para o Senhor. Aqueles que andaram afastados, voltem para o Senhor, que nos acolhe de braços abertos, como acolheu o filho pródigo. Aqueles que andaram no caminho do pecado, da mentira, da corrupção, da indecência, da imoralidade, não importa por onde tenha andado, volte para o Senhor, volte para Deus, porque Deus é bom, Deus é pródigo em perdoar, Ele ama você e Ele quer te dar o céu. Mas para isso você precisa fazer a sua parte, humilhar-se diante dEle e renovar a aliança que você quebrou quando decidiu pecar.